O consumo de bebidas alcoólicas compromete diretamente a capacidade de dirigir. O álcool afeta a capacidade de tomar decisões, diminui o reflexo, reduz as habilidades motoras e prejudica o tempo de reação. Pode gerar efeito de sonolência e até desmaios, além de aumentar a agressividade e também a impulsividade. Trânsito e álcool são uma combinação perigosa, concorda comigo? Bom, o problema é que por mais que isso seja uma certeza compartilhada por todos, os números de acidentes de trânsito ano após ano só crescem. Hoje, nós vamos falar aqui no nosso programa sobre como, com muita informação, conscientização e, é claro, uma dose de esperança, a gente pode mudar tudo isso para melhor. E para conversar com a gente sobre esse assunto, eu recebo aqui de Israel Brasil, superintendente adjunto da AMC e também Elione Souza, esse cara que é para-atleta, já completou um Ironman e que superou um grave acidente de moto, que eu já quero saber agora como é que foi isso. Aliás, o cara é natural de Aracati, já estava me contando então que vivia um pouco ali nas festas, em Canoa Quebrada, mas eu acho que melhor do que eu contar a tua história é que você conte pra gente. Sim, olá, tudo bem? Essa história vem de 11 anos atrás, né, onde eu me impus de vítima, me coloquei de vítima e conciliava muito bebida e direção, né? Na época do acidente, pilotava uma moto e o primeiro pensamento é que nunca ia acontecer comigo. Várias e outras vezes eu tentei, né, sair de moto. Comigo não acontece. E até um dia que aconteceu, né? Já estava com 3 dias aí de farra lá nas praias lá, né? Quixaba, Canoa Quebrada, e estava me deslocando para Aracati por volta de 18 horas. E já não conseguia mais pilotar a moto, estava a 40 km por hora. Lá a gente não tem o hábito de usar o capacete. E já quase cochilando na moto, levei a moto para contramão e bati de frente com o carro. Tinha outro rapaz na minha garupa, né? Graças a Deus também sobreviveu. E aí tive amputação de perna, fratura de bacia, né? O osso da bacia perfurou a bexiga, fratura de braço e fiquei caído lá no meu fio. Quem que te ajudou lá na hora? Como é que foi isso, esse salvamento? Você ficou sabendo depois? Fiquei sabendo depois, mas atrás vinha um táxi, né, que o cara que bateu achou que a gente tinha falecido ali, viu que o acidente tinha sido tão feio, e aí continuou, ele seguiu, e lá na frente ele foi parado por uma blitz da Polícia Rodoviária Federal, né, que aí logo em seguida o pessoal da polícia chegou lá para já fechar a rua lá, né, a via, e aguardar a ambulância. Há quanto tempo você ficou hospitalizado? Há 2 meses de JF, né, cara, e aí ali... As 2 primeiras semanas, né, foi de muita revolta, porque que esse acidente ainda tinha acontecido comigo, que eu não merecia um acidente desse tamanho, que minha vida tinha acabado ali, tinha 26 anos na época, me achava totalmente independente, não precisava das pessoas, né, e me vi no hospital, o pessoal me dando banho, levando comida para a boca, e me revoltei muito. Fiquei 2 meses lá, até a alta, que eu voltei para minha casa, e percebi que o acidente lá não tinha destruído comigo não, tinha destruído com minha família, né? Meu pai, minha mãe, minhas irmãs. E o fato que mais marcou foi da minha mãe estar dormindo na noite desse acidente, né? Ter sido acordada 2 horas da manhã com o médico pedindo autorização para amputar minha perna, que não tinha jeito de salvar minha perna lá. Minha mãe foi acordada e autorizou essa amputação de perna. E então foi que essa ficha caiu. Ó, vou me revoltar agora. Minha mãe está destruída, eu preciso dar alguma resposta, minha família está destruída, eu preciso responder de alguma forma. E foi onde o esporte me resgatou daquele asfalto, né? Depois de 6 meses para minha bacia sarar, tive a oportunidade de vir para Fortaleza e iniciar todo um processo de reabilitação. Eu vou te fazer uma pergunta, na verdade é uma pergunta que pode até parecer meio boba, mas é com a intenção de te instigar e para que você possa falar com quem está em casa, para que as pessoas possam entender de uma vez por todas. E a pergunta é, por que beber e dirigir é perigoso? Por que isso não combina, cara? Eu até tenho o prazer de conhecer o Elione aí dos eventos de corrida de rua, né? Esse grande atleta que hoje inspira tanta gente, né? Mas que teve esse drama de vida, que felizmente sobreviveu, né? E hoje ele usa essa história para influenciar e inspirar outras pessoas. Recentemente ele passou por uma campanha educativa com a AMC, contando essa história do perigo de se associar
o álcool com a direção, né? Se a gente for aí nos hospitais de trauma, vocês vão ver quantas pessoas, todo o drama social que existe por trás do acidente, como mencionou, a família afeta todo mundo. Então a gente sempre procura trabalhar esses fatores de risco, né? Nenhum nível de álcool é seguro. Quando se a pessoa passa a beber, ela fica eufórica, mexe com traz aquela exaltação no espírito, e a pessoa muitas vezes tende a dirigir com mais velocidade e muitas vezes não utilizando os equipamentos de segurança. No caso da motocicleta, não utilizando o capacete, né? Isso é muito comum no interior, comum, né? Em cidades pequenas. Exatamente, às vezes até por falta de uma fiscalização mais efetiva ou de um trabalho de educação, e às vezes no interior o pessoal tem muito essa cultura de não querer usar, mas a gente vem trabalhando isso a partir da municipalização dos órgãos de trânsito. O próprio Detran vem fazendo um trabalho forte, né? E felizmente, tanto no Ceará e aqui em Fortaleza, a gente vem reduzindo esses sinistros de trânsito e diminuindo as fatalidades. Israeli, em números, você pode trazer alguma coisa para a gente a respeito de acidentes que envolvem bebida? A gente sabe que depois da 2007, com o advento da lei seca, que se passou a fiscalizar de forma mais rígida. Antes a fiscalização era muito vulnerável, né? Eu tenho 20 anos aí que atuo no trânsito, eu sou agente de trânsito de carreira. No início, o que é que a gente fazia? Quando atendia uma ocorrência quando estou embriagado, a gente conduzia ele para o IML, ele ia fazer um exame clínico muitas horas depois, às vezes na madrugada, até o dia amanhecer, e aquela situação de não contrair prova contra si. Então ele não era obrigado a fazer aquele exame do sangue, e o que fazia era aquele exame de orientação, andar em linha reta, fazer o 4, dizer que estava orientado, sabia o nome, sabia o endereço, muitas vezes acabava indo para a impunidade, né? Então, com o advento aí da lei seca, a gente passa hoje a utilizar o equipamento chamado etilômetro, né, popularmente conhecido como bafômetro, e a gente submete as pessoas diariamente a esses exames nas ruas, as nossas blitz, né? E essa blitz, até para quem não está sendo fiscalizado, ela tem uma importância muito grande, porque tem aquele fator pedagógico. Quem vê uma blitz, olha, rapaz, eu vou ter mais cuidado aqui, não vou beber e dirigir não, que está havendo fiscalização. Porque, infelizmente, essa cultura aí da impunidade, ela acaba proliferando. As pessoas avisam onde tem blitz, a pessoa utiliza um aplicativo para informar a blitz. Quer dizer, uma oportunidade de alguém estar sendo fiscalizado e trazer mais segurança para todos, até do ponto de vista policial também. Então, assim, com esse advento, reduziu-se em 14% os números de acidentes fatais no Brasil, se tratando só de álcool. Mas tem outros fatores de risco, né, que também contribuem. A velocidade, a utilização dos equipamentos de segurança, a utilização do celular, que é um outro problema. Elione, depois que você teve o seu acidente, que eu digo, você é natural de Aracati. De Aracati, né? As pessoas, o teu grupo de amigos, né? Porque acredito que isso devia ser uma prática comum, andar de moto sem um capacete, ou mesmo andar de moto ingerido bebida alcoólica. Eles se tocaram, se ligaram, se impressionaram a não cometer o erro que você cometeu? Não, de nenhuma forma, né? Acharam que aí começou a pensar diferente. Aconteceu com ele, é próximo da gente, mas não vai acontecer comigo. Continua a mesma prática, E na verdade eu perdi esses amigos, né? Quando eu retornei para lá, eu já não servia mais para aquele grupo, né? Pô, o cara não vai conseguir estar mais com a gente, não vai mais virar a noite com a gente. E aí nem uma visita, um ou outro ia ali aquela primeira semana e depois não ia mais visitar porque eu não estava mais servindo para aquela prática, né? Porque a gente costumava fazer. Engraçado você estar tocando nesse assunto, sim, porque até agora a gente não falou sobre isso aqui no nosso programa, né? Que eu digo a respeito das amizades que o álcool traz, né? Eu acredito que só você passando por uma situação assim, ou você tendo uma virada de chave muito grande, as pessoas podem entender que o amigo do álcool não na grande maioria das vezes, ou 99,9% das vezes, não é aquele amigo da vida inteira. Você sentiu isso na pele? Exatamente, né? Tipo, as pessoas que me levantaram naquele asfalto não foi aquele grupo que a gente estava naquela prática, né? Quando Deus permitiu que esse acidente me deixasse vivo, Ele também permitiu que uma legião de pessoas do bem transformasse minha vida. Não conhecia o esporte, né? Não sabia que rumo ia seguir, até por esses primeiros dias de revolta. Eu não sabia o que fazer, como que eu vou fazer, de que maneira eu vou reagir.
E foi aparecendo cada anjo, cada degrauzinho ali, me orientando, até para, como o Israel falou, tornar uma referência para pessoas, né? Mostrar que esse acidente não é o fim, pelo contrário. 1 ano, 2 anos depois do acidente, eu não consigo ir pro espelho e dizer que minha vida tá melhor depois de um acidente, depois de uma deficiência física. Mas hoje, 10 anos depois, eu consigo dizer que minha vida tá plenamente muito melhor do que a vida que eu tinha antes. Que massa, cara, que massa. E agora eu pergunto para você o seguinte, depois de você ter contado a tua história, depois de você ter vivido tudo isso, você pode me dizer se você acredita que há um limite tolerável para quem bebe e tenta pegar em uma direção? Eu te faço essa pergunta porque é o seguinte, antes da gente ter o etilômetro, né, principalmente as pessoas mais velhas, né, vem com um certo argumento de dizer o seguinte, não, eu consigo tomar alguma cerveja, eu consigo tomar então qualquer outra bebida alcoólica e até não sei, terceiro copo, terceira garrafa, a depender daquela bebida que eles estejam ingerindo, eu consigo perfeitamente pegar na direção e voltar para casa. Você acha que existe algum limite bacana ou algum limite tolerável para a gente misturar as duas coisas? Não, eu não acredito, mesmo porque a gente não vai ficar só naquele limite tolerável, né? Tipo, eu consigo beber 3 copos e fazer isso, não vou parar só nos 3 copos, então não acredito. O cara não vai parar nessa média que ele acha que tem. Concordo com você também, eu acredito que na verdade você, como agente de trânsito, eu digo, na época que você atuava mesmo nisso, você devia ouvir muito essa frase, né? Com certeza. Então a pessoa fica no espírito de exaltação tão grande que se o colega, né, ali o amigo da bebida mesmo, quiser pedir a chave, ele certamente não vai entregar, né? Porque até esse espírito de autoconfiança, ele aumenta. Então é isso, primeiro vem a exaltação, a euforia, aquela empolgação, e depois vem o sono, vem a perda dos sentidos, né? A capacidade de tomar decisões, ela já passa a ser comprometida. E aí vem geralmente a pessoa começa a beber no dia anterior, teve um dia cansado, né? E a Abramet, né? A Associação Brasileira da Medicina do Tráfego, ela diz que nenhum nível é seguro, né? Então, tanto que a lei hoje, a tolerância é 0. Só existem aqueles limites, porque os equipamentos que vão aferir precisa ter uma margem de erro, mas na verdade a tolerância é 0. Tanto é que se o cidadão se recusar a fazer o teste, ele vai ser autuado nas mesmas condições de quem se submeteu ao teste. Lei seca mudou muita coisa e para além da lei seca, você acha que precisa mudar ainda mais? A gente tem que trabalhar forte na fiscalização, fazendo essas campanhas educativas e mais acima de tudo é que o próprio cidadão adquira essa consciência de que beber e dirigir é perigoso. Mas sem dúvida nenhuma que esse efeito prático da fiscalização, ele traz um efeito, principalmente no começo, né? Quando surge a lei, a pessoa já lembra do cinto, né? Como foi, o cinto agora é obrigatório. Então, mas quando a pessoa percebe que tem alguma brecha, uma maneira de burlar a lei, infelizmente acaba confiando nessa impunidade, né? E claro, a gente trabalha muito por amostragem, a gente identifica pontos, né, de maior acidentalidade, proximidade de bares, festas, eventos, a gente monitora tudo isso e coloca as nossas blitz nesses locais. Até a gente chama muitas vezes de blitz relâmpago, porque a gente passa pouco tempo no local, porque na hora que as pessoas começam a informar e aí a gente já mudou, né, de lugar. Mas acima de tudo é a consciência de cada um que não ou vai de transporte alternativo, de aplicativo, ou mesmo não bebe ou passa o veículo para um amigo que não vai beber. Elione, fala pra gente rapidinho, já que o Israel comentou isso, que vocês têm um trabalho em parceria, né? Que você já atuou então aí junto com a MC, levando então a tua história para outras pessoas. Como é que o Elione se sente e como é que você percebe? Isso eu quero saber mesmo. Como é que você percebe, depois que você conta a tua história, a cara de todo mundo que tá lá te escutando, porque todo mundo já fez isso, todo mundo já ingeriu bebida alcoólica e se julgou capaz de pegar em um volante. Eu fico muito feliz, né, com essa parceria, que antes eu era uma dessas pessoas que fugia de blitz, né, e nesse dia do meu acidente, se eu tivesse encontrado 1 quilômetro antes uma blitz, né, a minha vida poderia ter evitado totalmente esse acidente, né? Se naquele dia eu tivesse encontrado uma blitz e poder estar com essa parceria aí com o pessoal da MC, com o Israel,
é aquela contrapartida, né? Que tanta gente me ajudou. Se eu tiver agora do lado lá da Blitz, poder levar essa mensagem. E tinha uma filhinha pequena, né? Eu toco logo nesse assunto. Imagina se eu não tivesse voltado, se eu não tivesse essa chance. E aí eu falo isso para as pessoas, que ele tá colocando a vida dele em perigo, mas as pessoas que amam ele, né? A maioria das vezes o cara é pai de família, né? Tem que voltar para a mãe dele. E aí se ele não conseguir, se essa noite conseguir, mas a outra ele não tiver essa chance, aí o cara fica com a cara de totalmente assustado. Na verdade ele não tá fugindo de uma blitz, né, cara? Ele tá tentando encontrar um acidente. Uma cara de assustado e uma cara de culpa também, né? Eu acho que tem muito isso. Sim. Mas agora você voltou para sua filhinha e voltou como um Iron Man, que isso a gente vai falar no nosso próximo bloco, que ainda tem muito mais coisa que a gente precisa extrair aqui deles. Não sai daí, o nosso programa volta já já, é rapidinho, eu juro. Dose de Esperança já está de volta. Hoje nós estamos falando sobre a terrível combinação entre álcool e trânsito, uma matemática que infelizmente só subtrai vidas e multiplica os problemas na nossa sociedade. Segundo a OMS, Organização Mundial de Saúde, 15% das mortes decorrentes de acidentes de trânsito no mundo foram atribuídas ao álcool. Estabelecer limites máximos de alcoolemia para os condutores de veículos, somados com políticas para controlar e fiscalizar, podem reduzir os acidentes de trânsito em cerca de 20%. O que mais precisa ser feito? Isso é apenas responsabilidade do poder público? Nossa Dose de Esperança já está de volta, recebendo aqui os nossos convidados de Israel Brasil, superintendente adjunto da Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania do Ceará, e o Eliônio, que é o cara que é um homem de ferro. Deixa eu explicar para você, o cara que é um Iron Man hoje. Você estava falando para a gente antes, depois de ter relatado o teu acidente de moto, que você se transformou em um paratleta. O esporte, então, salvou a tua vida e te transformou em um Iron Man, cara. Como é que foi essa história, essa experiência? Tenho muita vontade de... Aliás, só vontade, né? Porque eu não tô fazendo exercício nem nada. Mas como que foi essa história de você ter se transformado hoje em um super atleta? Então, tudo do início, né? Tive que reaprender a andar. Cheguei para fazer reabilitação, não sabia nem andar, não conhecia nenhum esporte, né? Paralímpico, nenhum esporte adaptado. E aí foi tudo sendo apresentado, tudo aos poucos, primeiros passos, depois primeiras braçadas na piscina, nadando 12 metros. E aí fui me reencontrando, fui ficando muito feliz. A primeira medalhinha que eu consegui foi em 2013, né? Foi pela natação, e eu mostrei para minha mãe, e ela viu aquele sorriso. E aí foi onde eu criei essa autoconfiança, né? Poxa, agora minha família tá bem, agora eu posso seguir nisso aqui. Vi minha mãe sorrindo, vi minha família toda feliz, e aí eu abracei o esporte da mesma forma que ele me abraçou. E aí comecei as corridas de rua, fui para natação, fiz um monte de prova de natação aí, mas aí a idade já ia pesando, né? Natação, prova de piscina, prova de velocidade, para ter um tempo mais longo no esporte, vamos ver onde é que eu consigo me adaptar melhor. E aí a parte do triatlo, comecei com os triatlos mais curtos, né? E a parte de corrida, eu comecei correndo de muletas, né? Pegava as muletas aí, muleta comum, saía correndo 5 km aí no meio da rua, depois comecei a correr 10 km de muletas. E essas corridas de rua foi em 2015, os próprios corredores, né, que juntam 2, 3 mil pessoas em algumas corridas de rua, esse pessoal fez uma vaquinha online e foram conseguindo dinheiro para mim poder ter minha prótese. Que massa! E aí em 2016 eu consegui a prótese, consegui com 3 meses a prótese, aí já estava classificado para fazer uma prova lá nos Estados Unidos, em Sarasota, né? Aí em 2017 foi que eu fiz o Ironman aqui em Fortaleza, né, no Marina Park, e aí é o meio Ironman, né, o 70.0. Que explica pra gente, pra quem não conhece, é quanto de natação, quanto de corrida e quanto de bike? Começa nadando, né? Primeiro 1.900 de natação, depois 90 quilômetros de ciclismo. E aí Quantos quilômetros? 90 de ciclismo e termina com a corrida. Você ouviu aí? 90 quilômetros de ciclismo. Pra você ter uma ideia, 90 quilômetros seria algo mais ou menos entre sair do Farol de Fortaleza e até Horizonte ou Pacajus e voltar. E aí finaliza com 21 km de corrida. E aí já tava com prótese.
E aí? Tem coragem, Israel, de enfrentar um Ironman desse? Vontade muita, né? A gente gosta muito desses eventos de rua, né? A INC sempre apoia todos esses eventos. A gente fez o primeiro aqui em 2014, foi o Ironman Full, né? Chamado. Aí de lá para cá o 70.3, né? Porque conta em milhas, né? E aí, assim, a gente se envolve com esses eventos, é tão gratificante para nós do trânsito que estamos ali apoiando, né? Eu sempre digo, as ruas, elas não são só para os carros, não. É para a família, é para o esporte, é para as pessoas, né? E hoje Fortaleza é uma cidade que abraça muito esses eventos, né? E que muitos outros Eliones vão surgir aí sem dúvida nenhuma. Elione, depois do teu acidente, você conseguiu voltar para a moto quando você está do lado de uma motocicleta? Como que fica, cara? Não ando mais de moto, né? Desde o acidente também não bebo mais. E aí sempre meus colegas brincam, por que tu não sobe de moto só até ali? Não, cara, é muito doloroso, né? Eu sei o que eu passei. Então, se eu conseguir evitar o máximo, eu sei que de moto não vai acontecer. Perfeito. Agora eu quero saber o seguinte, depois do Ironman, vamos voltar aqui pro esporte, tá? Quais são tuas próximas metas? Existe alguma prova específica que você quer fazer? Paris está logo aí, né? Depois que a gente teve as Olimpíadas de Tóquio, temos Paris. Existe alguma chance de você representar não só o Brasil, mas o nosso Ceará lá? Sim, fala pra gente. E então, quando eu fiz o Ironman em 2017, aí parei o triatlon, né? Por conta do desgaste da prótese, desgaste de musculatura, pelo treinamento todo. E como eu estava com a prótese, né, com a prótese de alto rendimento, aí eu voltei para o atletismo, né, que é um esporte menor, e aí eu conseguia fazer o salto em distância. Hoje eu sou campeão brasileiro no salto em distância. Né, eu estou no atletismo e sou o segundo colocado do Brasil nos 100 metros. Né. Então, peraí, tu vai, Paris tá logo aí? Tá, é sonho ainda, né? A gente está trabalhando para isso. Eu tenho uma marca boa, o salto em distância é muito bom. Que massa, que legal, cara. Vou te dizer uma coisa, não sei se você acredita nisso, mas eu sou pé quente. Vamos lá. Eu sou pé quente, ó, já tô cravando aqui que você vai sim trazer medalha pra gente lá em Paris. Bom, para quem não sabe, depois das Olimpíadas de Tóquio, as próximas Olimpíadas serão realizadas em Paris, na França. Sim. E eu quero ver você lá trazendo medalha pra gente, enfim, trazendo toda essa vibe positiva. E por falar em vibe positiva, eu queria que você agora olhasse diretamente para aquela câmera, que você falasse com quem tá assistindo a gente, com quem anda de moto, com quem anda de moto e bebe, para quem também é mãe ou pai e que acabou de saber que o filho sofreu um acidente. Cara, eu acho que todo mundo aqui em Fortaleza conhece ou tem na sua família, nem que seja em primeiro grau, mas até segundo ou terceiro grau, alguém que já sofreu um acidente de trânsito. Infelizmente, isso é muito comum. Agora eu digo acidente de trânsito relacionado à bebida. Eu, pelo menos na minha família, tenho sim essas pessoas. Se você pudesse falar com essas pessoas, dar o recado do Elione, o que é que você diria, cara? Primeiramente, não tentar passar por esse recomeço, não esperar um recomeço, não esperar aprender na dor, né? São mais de 10 anos aí que eu sofro com isso, todo dia eu tenho que me reafirmar. E tem pessoas que não precisam passar por isso. Então, se vai beber, tem essa opção de não pilotar moto, de não pilotar veículo embriagado. Então, pense primeiro na família, tá? Não se afirme, eu posso, eu faço, eu sou independente de mim. Era esse pensamento que eu tinha e que tive um final feliz por conta de ter permanecido vivo. Mas quanto as outras pessoas, né, não conseguiram voltar para casa, voltar para suas famílias. Quando você sofreu o acidente, quantos anos você tinha? Eu tinha 26 anos. 26 anos, né? Minha filha estava com 6 anos de idade. Olha só. Israel, pesquisas apontam que 1 a cada 3 jovens já dirigiu sob o efeito do álcool, né? O que você acha disso? Se a gente trouxer isso aqui para Fortaleza, essa é uma realidade maior, pior, igual? Só antes de falar sobre isso, eu queria fazer uma ressalva que eu me referi a outros Eliones, mas é o Elione atleta, né? Que é a inspiração que virou a chave, né? Não é em relação ao acidente, né? Claro. Ele mesmo disse, aprendeu lá com a... Mas a história de vida dele certamente ainda vai inspirar muito. Mas realmente, as estatísticas dizem, é o jovem do sexo masculino de 18 a 24 anos. É exatamente o que começou a dirigir, o que acho que tem toda a liberdade, pode fazer tudo, né, com o automóvel, vai passar a frequentar essas festas, né? Então a gente faz um trabalho educativo também com isso, fazendo abordagens e
para trabalhar esse foco específico, né? Então, a mulher já se envolve menos e o homem adulto mais maduro também já tem essa percepção melhor. Então, isso só confirma, né, que realmente é a idade, o jovem sempre tem aquela euforia, tudo pode, né? Tá um descobrindo muita coisa nova e aí vem essa empolgação e aí a gente tem que realmente ter cuidado com essa faixa etária. Israel, quando a gente está na autoescola, né, quando a gente vai tirar a nossa carteira, é apresentado para a gente um vídeo bem chocante, né? Acho que todo mundo sabe que vídeo é esse, são vídeos com imagens de acidentes, imagens reais de acidentes, e até hoje eu me lembro, aquilo para mim serviu como um tratamento de choque, né? E o que você acha disso? Que eu digo desses tratamentos que são assim, porque uma coisa é a gente falar sobre o acidente, uma coisa é também a gente achar que isso nunca vai acontecer com a gente, porque todo mundo acha que é de ferro, né? Que nada vai me acontecer, que a vida vai ser muito legal comigo e que um acidente, ou então que uma escolha errada que eu faça, essas consequências não vão cair para cima de mim, né? O que você acha disso, você como superintendente, esses tratamentos de choque funcionam, essas imagens? Eu digo isso porque eu sei que até em campanhas publicitárias da própria autarquia, vocês trabalham com carros batidos, com motos, ou seja, chamando a atenção da pessoa para algo que é quase como se aquela mídia falasse, olha, isso pode acontecer com você. Isso, eu também acredito nessa mídia mais forte, mais impactante, é assim que deve ser feito. Uma grande parte vai alcançar essa mensagem de uma forma mais simples e pode até entender que aquilo está sendo muito apelativo, mas eu acho que é assim que tem que ser feito, para alcançar todos, né? Por exemplo, a MC, no ano passado, nós pegamos várias motocicletas recolhidas em acidentes, colocamos ali na Avenida Washington Soares, né? Que é uma via de grande fluxo, acho que é a segunda com maior fluxo na cidade, para que quem passe já tenha essa percepção educativa. Eu não quero ser essa vítima. Nós temos um contador agora dos acidentes fatais que está lá na Praça da Imprensa. Para quem passa, está 170 e pouco, eu não quero ser o próximo. Meu amigo lá está com comportamento errado, eu vou dar um toque nele, olha, para com isso. E aí essa campanha, a MC mesmo, sempre faz as suas campanhas. Nós fizemos uma com um motocicleta atropelando uma criança, um alunozinho, vem para a escola com a mochilinha, os cadernos, numa faixa de pedestre. Ele atropelou. Temos outras com álcool. O camarada tá ali no barzinho assistindo futebol, ou seja, o dia a dia de muita gente. Barzinho, futebol, pegou a chave, 3 copos, o amigo, rapaz, você bebeu? Não, tô tranquilo. Pega o carro, também se envolve num acidente. Então essa campanha, acho que para trabalhar mais ali o psicológico da pessoa, ela tem que ser com esse caráter. Inclusive as nossas palestras também, quando vamos a empresas, ao motociclista principalmente, a gente leva imagens fortes de impacto, né, para que isso trabalhe a mente de cada uma dessas pessoas. Perfeito. Israel, muito obrigado pela sua presença hoje aqui no nosso programa. Elione, um prazer enorme ter conhecido você. Saiba que essa sua história, tenho certeza que inspirou quem está em casa e te digo de boa, cara, me inspirou muito até mesmo a voltar a fazer exercícios físicos, né? E acima disso, faz 11 anos que você sofreu o acidente. Acredito que o tempo tenha sido um dos melhores remédios para você, para que hoje você pudesse ressignificar tudo que aconteceu e tá trazendo para a gente essa tua história, que hoje você pode dizer para mim, então essa seria a minha última pergunta, é uma história sim de superação, né, cara? Sim. Convicto, né? Através do acidente aí a minha vida mudou para melhor, né? Com outra consciência de vida. Perfeito. Cara, muito obrigado pelo fato de você ter trazido hoje aqui para cá, para a nossa dose de esperança, sendo essa dose de esperança quase que materializada, digamos assim. Pois não? Só para finalizar, a gente tem um costume, o hábito, nós mesmos trabalhando com isso, de famar acidente. Mas até pegando o exemplo do Elione, o que pode ser evitado não é um acidente. Então quem bebe, vai dirigir, está assumindo um risco, assumindo uma culpa. Então o termo técnico hoje é sinistro, porque é um termo mais neutro, né? Um sinistro, mas não é acidente, um acidente. Porque quem avança uma preferencial, quem dirige sob o efeito de álcool, realmente não é um acidente.
Perfeito. Gente, muito obrigado pela presença de vocês e muito obrigado também pela sua audiência. O nosso Dose de Esperança já vai ficando por aqui, mas a gente se encontra em um outro horário, ainda com muito mais motivação e coisas boas para você. Eu sou Ilan Gugel, eu te vejo na próxima. Até mais.